ao meu coração sobre o profeta Jeremias e falou ao meu coração sobre o capítulo 18, onde fala do vaso. Aleluia, glória a Deus. Tem o profeta Jeremias, tem o oleiro e tem o vaso, mas o foco que o Senhor me deu foi o vaso. Aleluia, porque nós conhecemos a história do profeta Jeremias. Sabemos que os seus antepassados vieram adorar o rei Davi, vieram de lá, que Jeremias era um profeta chorão, ele lamentava muito, aleluia, mas ele chorava pelo povo, porque o povo já não estava mais como o Senhor queria. Aleluia. Israel já não era mais o mesmo Israel. Jerusalém já não era mais a mesma terra prometida. Não era mais Jerusalém. Aleluia, porque eles deixaram o pecado, a abominação entrar no teu coração. E a idolatria começou a contaminar aquele povo. Mas ainda assim havia os profetas que Deus usava para poder profetizar e para ser usados como boca de Deus no meio do povo. Aleluia, meu Deus, para que sim pudesse falar com a nação, para poder despertar. Aleluia, mas o foco nesta noite que Deus me deu, aleluia, que Deus vai nos dar nesta noite, é sobre o vaso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós sabemos que para poder começar a fazer um vaso, primeiro tem que haver uma separação. A separação do barro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus, Ele nos separou, nos chamou e nos escolheu para sermos barro, para sermos moldados pela mão do Senhor, para passarmos por processos, mas cada processo que passarmos vai ser para uma restauração dos nossos vasos. Aleluia. Por isso que o povo de Deus, ele tem que ser um povo separado, um povo diferente, que não se iguala com as coisas do mundo. Aleluia. Porque o oleiro, antes dele começar a fazer o vaso, ele precisa separar o barro. E nós sabemos que existe mais de 200 tipos de barro. Aleluias, mais de 200 variações de barro, mas somente 8 são barros que podem ser utilizados. Então ainda continua uma diversidade. Isso nos mostra que nem todo mundo é igual, mas todo barro ele tem que ser usado para formar um vaso. Aleluia, Jesus, nos dá uma diferença, porque nem todo mundo tem os mesmos talentos. A obra do Senhor, um pedreiro, quando ele vai construir uma casa, ele tem diversas ferramentas. Ele não usa a mesma ferramenta. Ele tem um serrote, ele tem um martelo, ele tem os pregos, por mais pequenininhos que eles sejam, eles têm utilidade para a construção de uma casa. E assim somos nós também na presença do Senhor. A nossa edificação, a nossa construção, ela vai de vasos, desde vasos pequenos até vasos grandes. Aleluia, mas a comparação não é nada, porque todos os vasos de barro têm o mesmo valor diante dos olhos glória de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o segundo processo que tem que acontecer para a formação deste vaso é que o barro seja amassado. Depois que o barro ele é separado, ele é tirado do meio daqueles que não prestam mais, ele é arrancado do meio daqueles que não têm valor. Porque se nós formos olhar, são vários tipos de barro, mas com os nossos olhos carnais nós não vemos diferença nenhuma. Mas quando abrimos os nossos olhos espirituais, aleluia, o Senhor nos mostra o valor de cada vaso, desde que a fundação dele venha a ser de barro. Aleluia. E depois de separado, então, passa-se o processo de separação. O oleiro então pega este barro, começa então a pisar, começa a amassar o barro, a passar pela moinha. Aleluia, as coisas então começam a apertar para o lado desse barro, porque ele é pisoteado, ele sofre, ele passa por perseguição. Às vezes nós estamos em
vidas que nos encontramos, parecemos que estamos sendo pisoteados, que estamos sendo jogados no canto, porque o processo de amasso do barro, o oleiro pega aquele barro, vira, desvira com as suas mãos, joga no chão, pisa, depois bota na bancada da mesa de novo, faz o mesmo processo até aquele barro conseguir uma liga, o ligamento que levará para ser um vaso. Aleluias. Mas quando o oleiro está amassando, quando nós sentimos que estamos sendo, aleluia, apertadinhos, nós olhamos, aleluia, não parece que não encontramos mais saída. Sabe por quê? O oleiro, quando ele amassa o vaso, o barro, ele coloca num cantinho e deixa lá por um dia e uma noite, por 24 horas. Ele deixa aquele barro num cantinho. Aí essas 24 horas para nós parece uma eternidade. Parece que passamos por um processo eterno. Não conseguimos compreender porque as pessoas nos esqueceram. Mas o oleiro não esqueceu de nós, não. É apenas um processo de preparação para se levantar um vaso de barro. Um vaso que terá valor. Por isso que nós que queremos ser vaso, temos que passar por todos esses processos. Aleluia. Temos que ser separados. O oleiro separa o teu barro, ele não deixa o barro dele misturado com porcaria, com imundícias. Mas quando esse barro também está sendo amassado, o processamento é para que todas as coisas que atrapalham o moldamento deste vaso saia. Então, quando Deus começa a nos amassar, nos moer, passamos pelo processo de amasso. Aleluias, Deus. É quando o Senhor quer que nós deixamos de praticar as coisas más que praticamos antigamente. Aleluia, Jesus. E venhamos deixar de ser igual éramos antigamente. Porque o Senhor, aleluia, nos fala quando nós descemos as águas, nova criatura nós somos diante do Senhor. Olha o processo de amasso. Estamos descendo a água, passando pelo amasso de Deus. Aleluia. Isso tudo é necessário para o crescimento, para a formação do vaso nas mãos do oleiro. E este oleiro, ele é Deus. Então Deus faz conosco do jeito que Ele quer. Ele nos molda da maneira que Ele quer. Mas tenha certeza, todos esses processos são necessários. Aleluia. É necessário nós passarmos pelo processo que o vaso, que o barro passa para se tornar um vaso. Aleluia. E nós sabemos que existem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze. Existem diversos tipos de prata, de ouro, de vaso. Mas o vaso de ouro, se nós formos olhar a criação do vaso de ouro, ele é colocado em uma ferramenta de ferro, em uma certa estrutura de ferro e derretido, colocado ao fogo, para se derreter e montar. Mas o oleiro que está com ele, moldando aquele vaso de ouro, não tem contato com aquele vaso, porque ele é um vaso de ouro. Mas o vaso de ouro representa o quê? Um homem que está na presença de Deus e acha que sem Deus ele vai conseguir fazer alguma coisa, porque o vaso de ouro não tem contato com as mãos do oleiro. O oleiro não toca nele. Então o processamento da criação do vaso de ouro, ele é um vaso que será processado por máquinas. Então ele cresce um vaso frio, um vaso sem a presença de Deus, um vaso arrogante e que acha que sem Deus ele pode fazer alguma coisa. E se Deus estiver com ele, Deus vai atrapalhá-lo. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que observar bem que tipo de vaso nós somos na mão do oleiro. Porque o vaso de prata, ele passa pelo mesmo processo do vaso de ouro. Não tem contato com o oleiro. O vaso de bronze também passa pelo mesmo processo do vaso de ouro. O oleiro não toca. O oleiro não molda.
são máquinas. Então estes vasos vão crescendo e vão ficando inchados. Então quando a gente vê, basta nós termos os olhos espirituais para que nós possamos enxergar e discernir as coisas de Deus dentro da casa do Senhor. Que tipo de vaso nós somos diante da presença de Deus? Porque Jeremias desceu à casa do oleiro. O Senhor queria mostrar a Jeremias o processo de fazer um barro, de fazer um vaso. Aleluias. Então quando o Senhor chamou, ele atentamente foi e obedeceu a voz de Deus. E foi, desceu à casa do oleiro. Ele reconheceu que sem o oleiro ele não é nada, que nós precisamos do oleiro. Aleluia, porque nós estamos nas mãos do oleiro. Então, aleluia, Deus estava mostrando para o profeta Jeremias que Israel, Jerusalém, a tribo de Judá estava nas mãos de Deus. Glória. Assim como nós estamos nas mãos de Deus. Eu creio, e se Deus, acontecer de nós nos quebrar, que quebramos nas mãos do oleiro. Oh, aleluias. Porque se quebrarmos nas mãos do oleiro, teremos conserto. Glória a Deus. Ele vai desquebrar, tornar a fazer o processo todinho de novo, para nós poder ser um vaso útil, um vaso moldado da maneira que Ele quer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o outro processo é levar o barro para a roda. Aleluia, o oleiro separa o barro. O oleiro então amassa o barro. O oleiro bota o barro num canto para descansar e formar a liga que é necessária para a construção de um vaso. E o oleiro então pega aquele barro, novamente lança-o sobre a mesa, o amassa mais um pouquinho porque é necessário. Porque ele pegou uma liga, mas é necessário, apertá-lo mais um pouquinho. Quem faz pão sabe como que é o processo. É desse jeito que o barro está nas mãos do oleiro. Então ele amassa só mais um pouquinho aquele barro. Coloca-o então na roda. Aleluia. E com os pés ele começa a apertar a roda. E a mesinha começa-se a rodar. A roda gira. A roda gira. E o oleiro então coloca as tuas mãos. Aí nós temos o contato diretamente com Deus, quando sobre nós Ele coloca as tuas mãos. Glória a Deus. Porque antes era somente os pés. Nós estávamos separados, não tínhamos contato direto, porque é alguma coisa, algum tipo de ferramenta que ele pegava e lançava o barro num tanque, molhava e passava por aquele processo todo. Não tinha contato. Aleluia, era simplesmente passar nos pés. Mas quando é colocado sobre a mesa, aquele barro é colocado sobre a mesa, já amassado, já pisoteado. Aleluia, então o Senhor começa a rodar. O oleiro começa a rodar aquela roda e começa a construção de um vaso. Aleluias, e coloca sobre aquele barro as tuas mãos poderosas. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. É aí que quando nós passamos por momentos de tribulação, passamos por momentos de perseguição, achamos que estamos sendo excluídos do meio do povo. Aleluias, e achamos que Deus nos esqueceu. É aí que Ele chega com as tuas mãos poderosas e começa a agir sobre as nossas vidas. Age com autoridade sobre qualquer barreira que tem se levantado. Derruba os muros assim como Ele fez com Jericó. Aleluia. Mas foi necessário o povo dar 7 voltas para aquelas muralhas caírem. Então isso nos mostra que quando Deus toca em nós, que quando Ele age nas nossas vidas, foi depois que passamos todo o processo de amasso. Aleluia. E Deus, quando Ele nos toca, e quando nós sentimos o toque do nosso Senhor, nós sentimos então,
aleluia, uma coisa maravilhosa sobre nós, porque é ali que começa o processamento, é ali que começa a moldura do vaso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O oleiro então pega o barro, coloca-o sobre a mesa e começa a rodar a roda. E Jeremias começa a contemplar aquela visão. Jeremias começa a ver aquele homem, o oleiro, rodando a roda e moldando o vaso. Aleluias, mas aquele vaso se quebrou. O oleiro estava montando e aquele vaso nas mãos do oleiro, ele se quebrou. Aleluias. E o oleiro então tornou a fazer dele outro vaso. E quantas das vezes nós tropeçamos em meio à nossa caminhada, quantas das vezes nós erramos diante do Senhor, nos afastamos da presença dEle por causa dos nossos pecados e erros. Quantas vezes falamos algo que não tem agradado o nosso próximo. Aleluias, porque o mandamento do Senhor é que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Aleluia, meu Deus! E amar o nosso próximo como a nós mesmos.